Na verdade, a regra geral, não existe cumprimento de pena em delegacia de polícia. Nunca existiu. Então, não existe cumprimento de pena definitiva numa delegacia de polícia, nem na Superintendência da Polícia Federal. Ponto. Lei não conhece isso. Regra. Regime fechado, presídio. Então, por enquanto, está na Polícia Federal. Inclusive, eu estava buscando aqui a decisão do ministro para ler exatamente as palavras que ele usa, porque foi pouco reparado. Ele diz o seguinte: enquanto custodiado permanecer na superintendência, deverá a autoridade permitir o acesso de médico, etc. Enquanto permanecer. Já dá a entender que é algo provisório. Então não vai ser nenhuma surpresa se nos próximos dias ou semanas houver a transferência dele para um presídio, certo? No caso, Presídio Brasília, Papuda, vulgarmente conhecida. Agora, por outro lado, também temos argumentos aqui no sentido de que seria melhor ficar na superintendência pelas condições. Também, ainda ontem eu comentava sobre isso no meu Instagram, dizendo o seguinte: olha, Alexandre pode ter pensado, se eu coloco ele num presídio, óbvio que as condições de qualquer presídio no Brasil não são adequadas para as doenças que ele tem, as comorbidades que ele tem, a idade que ele tem. E isso daria... Mesmo numa cela especial na Papuda? Não, na verdade, você não tem condições suficientes. Na verdade, os presos são presos e quando tem um problema de saúde são atendidos pelo sistema, inclusive hospital penitenciário, etc. Mas considerando a situação dele, eu até especulei de que, bom, se ele permanece na superintendência, que é um quarto com banheiro, com ar-condicionado, com televisão, você não tem motivo para conceder ou para pedir uma prisão domiciliar. Porque ali tem todo o atendimento, 24 horas por dia de médico, está franqueado o acesso. No sistema carcerário não é assim. Num presídio você não tem essa liberdade de acesso a médico privado como ele está tendo na superintendência. Então eu ponderei, especulando essa possibilidade de permanecer na superintendência para não ter a prisão domiciliar. Mas, legalmente, pena de prisão se cumpre no estabelecimento penitenciário. Tá, pois é, isso aí é o que diz a lei, doutor, isso? É que, na verdade, a LEP estabelece claramente pena até 8, regime fechado, aí depois você tem lá albergues, presídios, enfim, você tem uma classificação. Mas isso está claro que tem que ser em presídio, penitenciário, não, e não numa cela, ou é uma interpretação? Porque não, olha, do direito, o que eu já entendi é que poucas coisas são não tem dupla interpretação. Não, o que se falou muito é o fato de ser um ex-presidente. Não temos previsão legal nenhuma de tratamento diferenciado. Não tem. Depois do trânsito julgado, todos são iguais. O que você vai ter, e eu fui conselheiro penitenciário há muitos anos e eu aprendi, dentro do sistema penitenciário, você tem uma maneira administrativa de conduzir. Então, num presídio, você vai ter o preso que fica no seguro, você vai ter os primários numa ala separada. O que o 295 do CPP fala para quem tem curso superior ou para um presidente é prisão cautelar. Prisão cautelar. Depois do trânsito julgado, não. Não tem previsão de nenhuma diferença. Nunca existiu em nenhuma lei brasileira essa previsão de superintendência da Polícia Federal porque é ex-presidente. Não tem. Sim. Então, em suma, o sistema legal é esse. Agora, claro que pode-se fazer eventuais adequações pela peculiaridade da saúde. Por exemplo, o ex-presidente Collor está na prisão domiciliar. E até isso, né? Se você for na LEP, a prisão domiciliar pela idade avançada e por questões de doença é para quem está no regime aberto. Só que isso, claro que não dava conta. E aí se flexibilizou também para o fechado. Agora, quem está nos ouvindo e conhece minimamente o sistema carcerário sabe, a imensa massa dos presos do sistema carcerário brasileiro só vai conseguir uma prisão domiciliar por doença numa situação extrema. Eu já vi gente morrer e literalmente apodrecer em cima da cama. Se o doutor Sidney Brususca estivesse aqui, ele daria N depoimentos nesse sentido. É muito difícil. Então, eu estou falando dentro da legalidade, do que está na lei, e da situação de normalidade. Aqui saímos dessa regra. Sim. Bom, doutor Marcelo Duque, a sua visão sobre esse ponto específico. Boa tarde, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Conversa. Boa tarde, Léo, muito obrigado pelo convite. Boa tarde, Auri, a todos que nos assistem. Bom, esse é um caso peculiar, porque envolve um ex-presidente da República. Podemos aqui acordar que a lei é para todos, princípio da igualdade, poderíamos citar muitas coisas, mas sabemos, e bem, que na prática, quando se está diante de um ex-chefe de Estado, de governo, as coisas, Léo, a interpretação tende a ser diferente. Até porque é pouco provável que você consiga colocar um ex-presidente, um político que ocupou, enfim, altos cargos na República, dentro da massa carcerária. Isso até geraria, no meu sentimento, uma dificuldade de administração prisional. Muito bem, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o doutor Auri pontuou bem. O destino normal, após a condenação transitada e julgado, é o estabelecimento prisional.
Só que mesmo os opositores do ex-presidente reconhecem que o seu estado de saúde possui uma certa precariedade que é incompatível com os sistemas convencionais prisionais. E aí vem a alternativa. Bom, vamos mantê-lo na Superintendência da Polícia Federal, sendo que não há previsão legal para isso. Qual seria a alternativa plausível? E aí seria o terceiro ponto. A domiciliar. A prisão domiciliar, da mesma forma como o Fernando Collor de Mello está passando agora. Só que aí nós chegamos no quarto ponto, Léo e Auri, que é a personalidade do condenado. O ex-presidente Bolsonaro é um rebelde em matéria de medidas cautelares. Desculpa se não tem uma palavra melhor, mas ele é um rebelde. Tentativa de danificação da tornozeleira, dentre outros exemplos que poderíamos citar. E aí eu tento me colocar no lugar do Supremo Tribunal Federal e chego à conclusão de que nós todos, Auri, temos um dilema. Como administrar essa questão? Um ex-presidente, que não é uma figura qualquer, e tem essa incompatibilidade com o sistema penitenciário, o estado de saúde, que é grave, todos nós sabemos, e, de outra forma, a impossibilidade de, ao aplicar a lei, manter um condenado numa delegacia de polícia. E aí sobraria o quê? A prisão domiciliar, mas que não se adapta à personalidade do condenado, sem falar os transtornos que isso causa para os vizinhos, o custo para a administração pública, de vigilância e tal. Ou seja, é um dilema, é uma situação peculiar e o Supremo vai ter que enfrentar isso com o passar do tempo na administração da execução. Eu acho que é o fim de um capítulo, mas longe de ser o fim do livro. Mas isso que vocês citaram... Desculpa só, Marcelo, sabe que, sinceramente, eu acho que a questão domiciliar é uma questão de mais tempo, menos tempo. Claro, inevitável. É inevitável, concordo. Inevitável. Pode demorar meses, um ano. Só que o que me preocupa é o seguinte, você restabelece a prisão domiciliar. Concordo. E aí reincide nas tentativas de violação. E aí como é que o Supremo vai administrar isso? Eu confesso que é uma dúvida que eu tenho, não é uma questão fácil. Não, é fácil. E Léo, um detalhe importante do operacional, que isso aconteceu com o ex-presidente Lula. Uma da Superintendência da Polícia Federal, operacionalmente, você não tem estrutura, comida, tem que vir de fora só para ele. Não é como ser uma carcerária que você já tem estruturado. Você não tem um pátio, as condições são precárias. Ele vai no estacionamento. Você não tem trabalho. Preso tem o direito de se ocupar, de trabalhar na superintendência, nenhuma possibilidade. Num presídio você tem trabalho interno, você tem coisas que você pode... Então até para quem cumpre a pena, ficar preso na superintendência no primeiro momento pode parecer bom, estou num quarto, mas com o passar dos meses... Se torna penoso. Isolamento, você não tem pátio, você não socializa, você não trabalha, sabe? A comida vem só para você numa marmita, se não viesse demorar, se tiver... Isso e gera transtorno para visita, sabe? Até custoso para a Polícia Federal, porque não é local adequado. Atrapalha a rotina da Polícia Federal. Com certeza. Mas eu acho que isso que vocês citaram do precedente do ex-presidente Fernando Collor de Mello, não tem como o STF fugir muito disso. Mas Marcelo tem razão no ponto. É uma pessoa que é rebelde. Mas aí não seria o caso... Mas vai ter que se adequar. O cenário não seria o vai de novo para o regime domiciliar e aí daria, entre aspas, mais uma chance de esperar um bom comportamento e aí, no caso de uma nova tentativa ou um ato de rebeldia, para usar a palavra do doutor Marcelo, aí retoma realmente para o regime fechado, porque inevitavelmente vão pedir a equiparação com o ex-presidente Fernando Collor, né? Sim, mas a gente restabelece como se fosse um looping, uma situação que vai se replicando, se reproduzindo ao longo do tempo. E aí até já adiantando talvez algo que você fosse nos indagar aqui. Será, Auri, que essa dificuldade em lidar com esse preso peculiar também não vai incentivar no Congresso e por parte do apoio, velado ou não, do próprio Supremo, aquele projeto de lei da dosimetria em reduzir as penas para abreviar essa execução penal, que pode ser uma dor de cabeça para todo mundo? Também tem esse ponto. Eu quero entrar nessa história aí seguidinha, com a Kelly também, que vai participar aqui, mas, por exemplo, o doutor Auri lembrou do presidente Lula, enquanto esteve preso. Lula ficou preso numa cela da Polícia Federal. Mas tem uma diferença aí, não né? era execução da pena, porque ele não era transitado julgado. Não era aquele momento de limbo que nós tivemos de execução antecipada. De qualquer forma, ficou bastante tempo, né? 500 e alguma coisa, foram mais de 500 dias. Ou seja, um ano e meio por aí. Então, mas não era uma condenação transitada em julgado. E mesmo assim, se você resgatar as notícias, você vai ver que aquilo gerou um transtorno para a Polícia Federal de Curitiba para administrar comida, pátio, sol, entendeu? Vizinhos, visitas, sabe? Então, em suma, é uma situação única. Agora,
sobre a execução da pena, eu acho que é importante a gente pensar nisso, sabe? Eu não sei, Marcelo, me parece que são duas discussões diferentes. Uma coisa é a anistia. Sim. Aspectos a favor, contrários. Aí você que é o constitucionalista, né? O Supremo já sinalizou que entende que é inconstitucional, vamos ver se... Sabe? Acho que a anistia, eu vejo dificuldade de prosperar. Sobretudo políticas. Política, e eu acho mais, né? Mesmo que se consiga uma ambiência política, vai chegar no Supremo, alguém vai questionar. Certamente. E o Supremo já sinalizou que, olha, se é um crime contra a democracia, Sim. contra a Constituição, a abolição do Estado Democrático, isso não pode ser objeto de uma anistia. Vamos ver. Agora, o projeto da dosimetria eu acho que é mais saudável, inclusive juridicamente, politicamente, enfim, para as pessoas entenderem. O que significa isso? Ao longo da história do Brasil, inúmeras vezes nós tivemos leis novas, se chama novatio legis, né, uma nova lei, que ou aumentou penas, que é a moda, ou reduziu penas. Já tivemos redução de penas. Inclusive o próprio ex-presidente Bolsonaro, em relação ao Estatuto de Desarmamento, ele operou uma manobra ali que reduziu a pena pela metade. Sim. Foi muito criticado por isso, mas já existiu. Então, vamos pegar as penas que estão no Código Penal, no artigo 359, enfim. Elas estão excessivas. Então nós temos um novo projeto de lei, mantém aquele tipo e reduz as penas ou cria condições, causas de redução, de atenuação da pena, enfim. Mas cria. aí, caso a caso, né? Ou Calma, é que se você mudar a lei e você disser a partir de hoje, a pena que era, se ela é de 4 a 8, vai ser de 2 a 4, Ah, Vale não, pra aí todo pega mundo. todo mundo. pega todo mundo. E mais, e retroage para beneficiar os que já foram condenados, inclusive. Porque esse projeto da dosimetria fala para analisar caso a caso, não? Não. Ou- Não. Né, que a É em dosimetria, abstrato. exatamente. A lei trata em abstrato. Vai mudar o limite máximo e mínimo. O que acontece é que dosimetria é exatamente dosar a pena individualmente para cada um conforme o seu crime. Então, vou pegar uma situação hipotética, Tá. prevê uma pena de 4 a 8. Isso é em abstrato, é a lei. Agora, o juiz, no caso concreto, vai dizer, tá, nas tuas condições pessoais, a pena vai ser 4, vai ser 5, vai ser 6, vai ser 8. Aí é conforme Aí a é gravidade. conforme A dosimetria é cada a caso. dose para cada caso. Mas a lei prevê um espaço. Mas aí baixaria Aí a que régua e depois analisaria cada Aí, caso. exatamente. Então, primeiro você reduz, genérico em abstrato. E aí o próprio tribunal vai ter que reexaminar e refazer a dosimetria de todos. Porque todos vão pedir isso. E aí nós vamos ter reduções de penas. Tá, mas aí a gente está falando dos condenados de Bolsonaro e mais 6 ou dos atentados lá, dos Todos. ataques lá no 8 de janeiro? Todos, a Os presos do 8 de depender janeiro. das normas penais que vierem a ter as penas em abstrato reduzidas. Claro. Então, veja, esse eventual projeto de lei vai dizer o seguinte, na linha do que o Auri explicou. Agora, a pena para o crime de tentativa de golpe não é mais 8, é 4, por exemplo. O que vai acontecer? Todo mundo que foi condenado por esse crime, e inclusive se tivesse outros antes do Bolsonaro, seriam beneficiados, porque o direito penal ele pode retroagir quando for para beneficiar o condenado. Bem. O movimento contrário não é possível, né? Se eu aumento Claro, a pena, claro. não Aí vai retroagir. mas se é para beneficiar, Agora, pode para retroagir. beneficiar, pode. Então, o que vai acontecer? Se o Congresso opera uma redução em abstrato, ou seja, não é para o senhor Jair, para o general fulano de tal, não é para o Marcelo, para o linear. Auri, é abstrato. Aí os advogados, então, com base na inovação legislativa, vão querer a readequação das penas para que a condenação seja Aí recalibrada. sim, aí cada um pede. E aí cada caso vai ser então readequado naqueles novos limites. Isso para imaginar como é que fica, me parece algo mais concreto de acontecer, na medida em que se senta junto com o legislador, já em linha direta com o judiciário nesse caso, né? Porque pensar numa anistia, aí vai como o doutor Auri falou, vai parar de novo no Supremo, se decide eu acho algo a anistia, no não sei, Congresso Marcelo, mas e eu acho que a para de anistia novo vai ser no... Difícil Mas, de passar. A anistia é um tema muito complicado do ponto de vista constitucional e também político, né? Por vários fatores. Se nós fôssemos aplicar a literalidade da Constituição, por incrível que pareça, e eu digo, eu não sou a favor da anistia, quero deixar bem claro, mas a Constituição, quando ela se refere aos crimes de atentado violento contra o Estado de Direito, ela não fala da impossibilidade de anistia. Eu acho que é sobre crimes hediondos, não? Isso. A impossibilidade de anistia é para tortura, tráfico, Isso. terrorismo e crimes hediondos. Para o crime de atentado violento contra o Estado Democrático, a Constituição fala em imprescritibilidade e inafiançabilidade.
Então, o que nós temos? Na letra da Constituição, gostando ou não, Sim, não claro. há vedação. Se não há vedação, há como Expressa. se discutir. Não, aí que vem. Aí tem a interpretação, você Não é falava proibido, agora há pouco, pode. né? No início do programa, que no direito tudo é relativo, tudo é relativo. sobretudo na minha área, no constitucional. E aí o que muitos juristas entendem, e é um argumento respeitado, que como a anistia, ela, digamos assim, eliminaria a punição completa de um crime contra a própria existência do Estado, seria uma espécie de drible na Constituição, prevê algo que atentou contra a própria ela, né? ordem constitucional. Então, é o que os juristas chamam de uma limitação ou proibição implícita, porque ela não está expressa ou explícita, como está lá nos crimes hediondos, tortura, etc. Mas esse entendimento, se por um lado ele tem a vantagem de proteger a ordem constitucional, impedindo a anistia, ele também carrega uma desvantagem, que é qual? Você concede aos tribunais um espaço muito amplo na interpretação. Vou dar um exemplo para ver se o doutor Auri concorda. Em algumas oportunidades, o Supremo se saiu com essa. Crimes de corrupção são crimes contra a democracia. Veja se a moda pega. Então, se o raciocínio é todo crime que atenta contra a democracia, e ao atentar contra a democracia você atenta contra a ordem constitucional, não pode ser diferente, é não passível de anistia. Você entende o perigo que isso gera? Claro. Então, eu sempre digo para os meus alunos, né, o fato de nós não concordarmos com uma disposição constitucional, porque afinal não fomos nós que escrevemos a Constituição, não nos autoriza por si só a desrespeitá-la. E, gostando ou não, quando o legislador constituinte fez a ponderação entre 3 crimes gravíssimos, o primeiro é o racismo, o segundo é a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional. Ele disse, para esses 2 crimes eu vou prever a inafiançabilidade, ou seja, não posso liberar mediante fiança, e a imprescritibilidade, que é uma grande exceção no direito. Ou seja, pouco importa quando foram cometidos, jamais prescreverão. Mas os outros crimes, que é a tortura, o tráfico, o terrorismo, os crimes hediondos, o Constituinte disse, bom, esses, né, nós vamos considerar, digamos assim, não inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Ou seja, houve uma ponderação constitucional que sopesou a gravidade dos crimes e disse, para uns eu vou considerar imprescritíveis, inafiançáveis, e para outros eu vou considerar impassíveis de graça ou anistia. Essa é a realidade constitucional. Eu acho que essa expressão, Marcelo, é perfeita. Eu acho que é. E a gente tem um problema no Brasil que é o seguinte: o Supremo faz muito isso, né? Eu não gosto, então é inconstitucional. Porque eu não gosto é inconstitucional. Não é assim, é bem mais complexo a coisa. Tem Mas, algumas enfim, mensagens chegando aqui, isso. ó. Chagas Souza, sem anistia para golpistas porque é inconstitucional. Bom, o doutor Marcelo disse aqui que explicação é técnica, relativo muito isso, claro. né? De achar que é inconstitucional, não tem a previsão. Pela letra fria da Constituição, não é. Quer dizer, para o nosso telespectador. Agora, você tem razão, eventualmente, em dizer, olha, mas por uma interpretação do todo, admitir uma anistia seria admitir um golpe contra a Constituição. Tudo bem, é um argumento respeitável, mas eu reitero. É perigoso. É perigoso, Claro. porque na frente, eu sempre digo uma expressão, né? Nós temos que ter cuidado com as interpretações, porque elas costumam contra-atacar. E hoje a interpretação pode nos favorecer, porque a gente não quer saber de golpe e nada. Mas quem garante que isso, num futuro, não possa ser usado para outras finalidades? Então é essa ponderação que eu sempre recomendo. Se você quer defender um argumento de inconstitucionalidade da anistia, tudo bem, mas saiba que ele contém riscos. E é por isso que eu digo, a minha posição pessoal, eu sou contra a anistia. E muito mais por motivos assim também técnicos de preservação da ordem constitucional, de modo que eu acho que essa questão seria melhor resolvida debatendo a dosimetria das penas. Com certeza. Eu acho que isso é mais palatável tanto do ponto de vista constitucional, porque nos poupa dessa discussão que é complexa, política, né? e sobretudo política. E aí vai ao encontro também desses dilemas que mais cedo ou mais tarde chegarão. Mas dentro do Congresso, agora com o trânsito em julgado de Bolsonaro, os aliados de Bolsonaro estão fazendo de tudo para passar a anistia, né? Mas daqui a pouco a gente vai conversar com a Kelly também para ela nos atualizar como é que está esse debate lá no Congresso Nacional. O Christian Pires, lembrando que o Collor, na audiência de custódia, disse que era saudável. Logo após, os advogados pediram a domiciliar por saúde. Tem isso, né? A audiência de custódia, ela é um filtro, mas, enfim, a qualquer momento o cara pode alegar um problema de saúde. O Collor sempre foi saudável, né? E aí depois alegou problema de saúde. O Bolsonaro até a gente sabe que realmente há muitos anos ele vem com problemas de saúde. E o problema de saúde, doutor Auri, é um item importante para considerar a prisão domiciliar, né? É, mas veja bem, é algo que tem que ser avaliado.
sabe? E eu vou trabalhar aqui com a regra. Regra geral linear qual é? Cumpre pena. Se você tiver um problema de saúde, você vai submeter o atendimento que o sistema penitenciário dá. Se não der naquelas conta no condições. atendimento... E é excepcional, essa domiciliar é muito excepcional. Claro, o Marcelo falou, é um caso aqui fora da curva em todos os aspectos, entendeu? Concordo. Mas realmente, dentro da normalidade, tem gente que está nos ouvindo aqui que tem parente no sistema prisional, sabe o quanto é difícil você conseguir uma prisão domiciliar, é algo quase impossível em situações... Na pandemia tivemos uma flexibilização maior, porque realmente era uma catástrofe, entendeu? Mas é difícil. Agora, realmente, nesse caso, eu acredito que vai ser uma questão de tempo, acredito que vai ficar na superintendência até por uma gestão de segurança, de administração. Se prolongar, ele vai ter que acabar indo. E aí nós estamos falando de mais de ano na superintendência, eu acho difícil permanecer, sabe? E aí ou vai ser uma domiciliar, e aí vai mas ter então que se palpite, doutor. E quanto tempo o senhor acha? É palpite mesmo. O que fica na cela da superintendência da Polícia Federal? Eu acho muito difícil fazer essa futurologia, até porque é tudo muito imprevisível aqui. Inclusive, esse trânsito julgado, para mim, eu falei tudo errado. Eu disse, não, eu acredito que o Alexandre vai esperar os embargos, mesmo sabendo que não vão acolher. Não, já antes, já ficou antecipadamente. Então, assim, eu acho que ele vai ficar na superintendência mais algum tempo, até que as coisas se estabilizem, e não vai ser surpresa se o quadro de saúde se agravar e, eventualmente, se conceda uma domiciliar, ou... Dentro de um presídio, não é que você vai ter uma cela especial, mas você tem galerias diferentes, alas diferentes. Daqui a pouco se tem, dentro da Papuda, algum lugar mais adequado e ele até pode ir para lá. Porque, volto a dizer, polícia não tem estrutura para lidar com alguém preso por meses e meses e meses. É desde a comida até o pátio. O doutor Marcelo, acha que ele fica algum tempo ainda na cela da Polícia Federal, vai para Papuda ou sai da cela, vai para casa direto? Pois e agora, né? Palpite também. Assim, aqui, um mero palpite. É. Talvez, no mínimo, o tempo que o ex-presidente Lula ficou, esses 500 e poucos dias, talvez. Nossa, bastante. Isso seja usado como um critério de equiparação, porque senão a crítica pode ser pesada. Mais Por um que ano que na na cela da Polícia Federal? Olha, a não ser que surja uma questão de saúde que recomende a prisão domiciliar. Mas se eu pudesse fazer um palpite, eu acho que será inevitável essa comparação com o presidente Lula. Porque, afinal, sabemos que não era uma condenação definitiva, mas ele amargou um período na Polícia Federal bem longo. E me parece que, se não for por um caso excepcional de saúde, enfim, abreviar isso geraria até esse argumento.